Leitura da Bíblia, o livro do profeta Isaías. Boa tarde com Jesus. Nós estamos lendo o livro do profeta Isaías e nesta tarde, com a permissão de Deus, estaremos continuando a nossa leitura. E vamos iniciar no capítulo de número 62. Por amor de Sião, não me calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. E os gentios verão a tua glória, e os gentios verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor designará, e será uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão, o meu prazer está nela. E a tua terra acasada, porque o Senhor se agradara de ti, e a tua terra se casará. Porque como o jovem se casa com a virgem, assim teus filhos se casarão contigo, e como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrarão de ti o teu Deus. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Ó vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não haja descanso em vós, nem deis a ele descanso, até que confirme, e até que ponha Jerusalém por louvor na terra. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo braço da sua força: nunca, jamais darei o teu trigo por comida aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu mosto em que trabalhaste. Mas os que se ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor, e os que o colherem beberão nos átrios do meu santuário. Passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplanai a estrada, limpai-a das pedras, avorai a bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião: eis que vem a tua salvação, eis que com ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele. E chamar-lhe-ão povo santo, remidos do Senhor, e tu serás chamada, procurada, a cidade não desamparada. Quem é este que vem de Edom, de Brozar, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força, eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelha a tua vestidura, e as tuas roupas como as daqueles que pisam no lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. E olhei, e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me susteve. Por isso o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. E atropelei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derrubei por terra.
As benignidades do Senhor mencionarei e os muitos louvores do Senhor, conforme tudo quanto o Senhor nos concedeu, e grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Porque dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Assim ele se fez o seu Salvador. Em toda a angústia deles, ele foi angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Todavia se lembrou dos dias da antiguidade, de Moisés e do seu povo, dizendo: onde está agora o que os fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar a mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles, para fazer para si um nome eterno. Aquele que os guiou pelos abismos, como o cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram. Como o animal que desce ao vale, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste ao teu povo, para te fazeres um nome glorioso. Atenta desde os céus, e olha desde a tua santa e gloriosa habitação. Onde está o teu zelo e as tuas obras poderosas? A comoção das tuas entranhas e das tuas misericórdias detém-se para comigo. Mas tu és nosso Pai. Ainda que Abraão não nos conhece, Isaque não nos reconhece, tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor. Desde a antiguidade é o teu nome, porque o Senhor nos faz errar dos teus caminhos. Porque, ó Senhor, nos fazes errar dos teus caminhos, porque endureces o nosso coração, para que não te temamos. Volta, por amor dos teus servos, as tribos da tua herança. Só por um pouco de tempo o teu santo povo a possuiu. Nossos adversários pisaram o teu santuário. Somos feitos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste, e como os que nunca se chamaram pelo teu nome. Oh, se fendesse os céus e descesse, e os montes se encoasse de diante da tua face, como fogo abrasador de fundição, fogo que faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários. E assim as nações tremessem da tua presença, quando fazia coisas terríveis que nunca esperávamos. Descias, e os montes se escoavam diante da tua face, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava justiça, e dos que se lembravam de ti nos teus caminhos. Eis que te irastes, porque pecamos. Neles há eternidade, para que sejamos salvos. Mas todos nós somos como o imundo,
e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam, e já ninguém há que invoque o teu nome. Que se desperte e te detenhas, porque escondestes de nós o teu rosto, e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós o barro, e Tu nosso oleiro, e todos nós a obra das Tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo, as tuas santas cidades tornaram-se um deserto. Sião está feita um deserto, Jerusalém está assolada, a nossa santa e gloriosa casa, em quem te louvamos, a nossa santa e gloriosa casa, em que te louvávamos nossos pais, foi queimada a fogo, e todas as nossas coisas preciosas se tornaram em assolação. Conter-te-ias tu ainda sobre estas coisas, ó Senhor? Ficarias calado e nos afligirias tanto? Fui buscado dos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, após os seus pensamentos, povo que de contínuo me irrita diante da minha face, sacrificando em jardins e queimando incensos sobre altares de tijolos, que habita entre as sepulturas e passa as noites junto aos lugares secretos, come carne de porco e tem caldo de coisas abomináveis nos seus vasos, que dizem: fica onde estás e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Estes são fumaças no meu nariz, um fogo que arde todo dia. Eis que está escrito diante de mim: não me calarei, mas eu pagarei, sim, pagarei no seu seio as vossas iniquidades, e juntamente as iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, que queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros. Assim lhes tornarei a medir as suas obras antigas no seu seio. Assim diz o Senhor: como quando se acha o mosto num cacho de uva, dizem: não o desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, que não os destrua a todos, e produzirei a descendência de Jacó, e a de Judá um herdeiro que possua os meus montes. E os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali, e Saron servirá de curral de rebanhos, e o vale de Acom lugar de repouso de gados, para o meu povo que me buscou. Mas a vós, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que vos preparais uma mesa para a fortuna, e que misturais a bebida para o destino, também vos destinareis à espada, e todos vós encurvareis a matança, porquanto chamei e não respondestes, falei e não ouvistes.
Mas fizeste o que era mal aos meus olhos, e escolhestes aquilo em que não tinha prazer. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Eis que os meus servos beberão, porém vós tereis sedes. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Eis que os meus servos exultarão pela alegria de coração, mas vós gritareis pela tristeza de coração, e urvareis pelo quebrantamento de espírito, e deixarei o vosso nome aos meus eleitos por maldição. E o Senhor Deus vos matará, e os seus servos chamarão por outro nome, assim que aquele que se bendizer na terra, e bendirá no Deus da verdade, assim que aquele que se bendizer na terra, se bendirá no Deus da verdade, e aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas, e estão escondidas dos meus olhos, porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão, mas vós folgareis e exultarei perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria, e para o seu povo gozo, e exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velhos que não cumpram os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas, e habitarão, e plantarão vinhas, e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Não trabalharão em vão, nem terão filhos para perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles, e será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi, e pó será a comida da serpente. Não farão mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis, vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, que teme da minha palavra. Quem mata um boi é como o que tira a vida de um homem. Quem sacrifica um cordeiro é como o que degola um cão. Quem oferece uma oblação é como o que oferece sangue de porco. Quem queima incenso em memorial é como o que bendiz a um ídolo. Também estes escolhem os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas abominações. Também eu escolherei as suas calamidades. Farei vir sobre eles os seus temores, porquanto clamei e ninguém respondeu.
Falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Ouvi a palavra do Senhor, os que temeis da sua palavra. Vossos irmãos que vos odeiam e que para longe vos lançam por amor do meu nome, dizem: seja glorificado o Senhor, para que vejamos a vossa alegria. Mas eles serão confundidos. Uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo, a voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viesse as dores, deu à luz um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto, e já deu à luz seus filhos. Abriria eu a madre, e não geraria? Diz o Senhor. Abriria eu a madre e não geraria? Diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre? Diz o teu Deus. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela. Vós, todos os que amais, enchei-vos por ela de alegria, todos os que por ela pranteastes, para que mameis e vos fartais dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória, porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória dos gentios como um ribeiro que transborda. Então mamareis, ao colo vos trarão, e sobre os joelhos vos afagarão. Porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre ela a paz, como um rio, e a glória dos gentios como um ribeiro que transborda. Então mamareis, ao colo vos trarão, e sobre os joelhos vos afagarão. Como alguém a quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados, e vós vereis e alegrar-se-á o vosso coração. E os vossos olhos reverdecerão como a erva tenra. Então a mão do Senhor será notória aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Porque eis que o Senhor virá com fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chama de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Os que se santificaram e se purificaram nos jardins uns após os outros, os que comem carne de porco, e a abominação e o rato juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. Vem o dia em que ajuntarei todas as nações e línguas, e virão e verão a minha glória. E porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, a Tarsis, a Pul, a Lude, flecheiros, a Tubal e a Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre os gentios, e trarão a todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por oferta ao Senhor, sobre cavalos, em carros e em liteiras, e sobre mulas, e sobre dromedários, trarão ao meu santo monte, a Jerusalém,
diz o Senhor. Como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. E também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, serão um horror a toda a carne. Senhor Deus, Pai Celestial, vivifica este livro de Isaías nos nossos corações, ó Pai. Isaías é chamado o evangelista do Velho Testamento. O Senhor, através dele, falou desde os céus, desde a queda de Lúcifer, desde a criação até os novos céus e a nova terra. Toda a Bíblia Sagrada foi escrita no livro de Isaías. Que o Senhor possa, ó Pai, escrever isso nos nossos corações, vivificar nos nossos corações, abençoando-nos, ó Pai. Dentro de Isaías está Isaías 53, o sacrifício do Senhor por nós. Está o perdão dos nossos pecados, a cura para as nossas enfermidades, a alegria para as nossas almas. Em nome de Jesus Cristo, que cada irmão, Senhor, possa receber a bênção deste livro e ter uma boa tarde com Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.